Boa tarde, paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pastor Ricardo Nascimento, seu irmão e amigo, glórias a Deus. Hoje, nesse dia, para a glória de Deus, eu estou aqui com uma mensagem de Deus para compartilhar com você. Eu quero falar sobre o sentido da vida. Isso, o sentido da vida, ou o que faz a vida ter sentido. Glórias a Deus. E eu escolhi um texto, um livro da Bíblia e um personagem da Bíblia para falar sobre isso. Louvado seja Deus. E eu escolhi o livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. Salomão, que é conhecido como filho de Davi, também conhecido como o homem mais sábio que houve na terra. Foi rei de Israel durante 40 anos. E Salomão escreveu Provérbios, o livro de Provérbios quase todo, menos 1 a 2 capítulos. Ele também escreveu Cantares e ele também escreveu Eclesiastes. Segundo estudiosos, a vida de Salomão pode ser dividida em Provérbios, quando ele pede sabedoria a Deus, Cantares, quando ele se envolveu com muitas mulheres. Foi o homem que mais teve mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E Eclesiastes, louvado seja Deus. Primeira parte, ele teme a Deus, ele busca a Deus. Provérbios, consegue a sabedoria. Mas em Cantares, que é a segunda fase da vida dele, ele se envolve com muitas mulheres. Era uma prática de reis se envolver com várias mulheres naquela época, para trazer aliança de paz com outras nações. Haja vista que no reinado de Salomão não houve guerra. Foi um reinado de paz e de sabedoria. Ele fez muitas alianças. Deus não mandou. E se casando com essas mulheres estrangeiras, Salomão trouxe também a idolatria para Israel. Primeiro que ele desobedeceu uma ordem de Deus que não podia se casar com mulher estrangeira ou israelita. E depois ele trouxe a idolatria para Israel, porque essas mulheres veio com seus costumes e com as suas crenças e religiosidades. Louvado seja Deus. E Salomão, que era um homem temente a Deus, um homem que tinha um temor de Deus, ali agora ele está se desviando. Ele está saindo do propósito de Deus. Ele está saindo do sentido da vida, ou ele está saindo daquilo que faz a vida fazer sentido. E o que faz a vida fazer sentido, ou o sentido da vida, é Deus. Louvado seja Deus. Porque Deus é o princípio, é o início de tudo. Tudo vem de Deus. Está lá em Gênesis. No princípio, criou Deus. Gênesis 1, versículo 1. Louvado seja Deus. E em Cantares é a terceira parte da vida dele. Salomão, aqui em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 17, ele diz que tudo é vaidade. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que fez debaixo do sol. Assim, tudo é vaidade. Olha só, tudo que Deus fez na vida dele, tudo que Deus operou na vida dele, ele agora tem isso como vaidade. Ele vê aquilo como vaidade. O que é vaidade? Coisas sem sentido, coisas sem valor, coisas em vão. Ou seja, trabalhou em vão, lutou para nada. Louvado seja Deus.
E tem muita gente assim, que não sabe o sentido da vida. A ciência, ela serve, ela ajuda, mas ela ainda não encontrou qual o real sentido da vida. Os filósofos, com suas filosofias, eles ainda não encontraram qual é o verdadeiro sentido da vida. Louvado seja Deus. Os sociólogos são importantes, mas eles ainda não encontraram qual é o real sentido da vida. Os psicólogos também até hoje, com suas psicologias, ajuda, serve muito, são profissionais de mão cheia, mas eles não encontraram qual é o real sentido da vida. As 5 perguntas mais, podemos falar assim, antagônicas, que mais perturbam o ser humano, são elas. A primeira pergunta: existe um ser superior? A segunda pergunta: da onde eu vim de fato? Eu vim só de um fruto de uma relação sexual? Ou eu vim antes disso? A terceira pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão de vida? E a quarta pergunta: existe vida após a morte? Existe vida após a morte? Louvado seja Deus. E para onde eu vou após a morte? Bendito seja o nome do Senhor. Essas perguntas, como as pessoas não encontram a resposta, porque as escolas não ensinam isso, as faculdades não ensinam isso, as pessoas ficam perturbadas, angustiadas, e por não encontrar resposta, isso afeta o seu comportamento no dia a dia. Quantas pessoas dizem assim: não há um ser superior, ele se acha no direito de fazer o que quer. Se morrer basta estar vivo, fazendo ou não fazendo eu vou morrer mesmo. Então ele se entrega. Quantas pessoas não se entregam aos vícios, se entregam às drogas, se entregam à prostituição. Outros tentam de qualquer jeito achar um sentido da vida, trabalhando, conquistando, e quanto mais tem, quer ter, e nunca está satisfeito. Quantas e quantas pessoas? E fica um vazio dentro da alma. Louvado seja Deus. E Salomão viveu isso. Salomão queria achar o sentido da vida, porque ele havia perdido. Mas no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro, e o muito estudar enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até a questão escondida, que sejam boas, que sejam más. Glória a Deus. Aqui Salomão volta ao sentido da vida. Salomão volta aqui para o sentido da vida. E o sentido da vida é Deus. Deus é o sentido da vida, é a razão da vida. E Ele é que dá sentido à vida. Por que eu existo? Para que eu existo? Qual é a minha missão de vida? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Tem um ser superior. A gente encontra essas respostas em Deus e na sua palavra. A gente só encontra essas respostas em Deus e na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia ensina que o homem sem Deus está perdido. O homem sem Jesus Cristo está perdido. O homem sem conhecimento de Deus está perdido.
A vida não faz o menor sentido sem Deus. A vida não tem o menor sentido sem Deus. Louvado seja Deus. Volte-se para Deus. Você que está vendo esse vídeo, volte-se para Deus. Volte-se para a palavra de Deus. E a sua vida vai fazer sentido. A sua vida vai fazer sentido. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê vitória.